Muffin chegou à escola mais tarde do que os outros. Ela estava passando por um tratamento desafiador e por vários anos foi educada em casa. A essa altura, as crianças da escola conseguiram se tornar amigas. A turma desenvolveu seu relacionamento e surgiram os primeiros casais amorosos. Brian estava apaixonado por Emma e às vezes a levava para casa. Pooh era inseparável de Anna. Steve passou muito tempo cortejando sem sucesso a mais gata da classe, Sofia. No entanto, todos os meninos adoram Sofia, mesmo de outras classes. Ela era uma linda loira de olhos verdes. Sofia não teve muito sucesso nos estudos. Embora tivesse muito sucesso com os meninos, ela era a rainha reconhecida da classe. Naquele dia, 2 novos alunos, Muffin e Fred Crane, chegaram à escola. Fred imediatamente atraiu a atenção de toda a turma. Um cara humilde, de cabelos escuros e sorriso amigável, de quem tanto os professores quanto as meninas e até os meninos gostavam. Ele era versado em todas as aulas, era educado, simpático e não participava de conflitos. Ele tratou todos calorosamente e afavelmente. Surpreendentemente, ele não prestou muita atenção à bela Sofia. A rainha da classe está acostumada em atrair a atenção dos meninos. Ela se perguntou por que o novo Fred era amigo de Lisa, Stephanie e Judy. Ele tratou Sofia como todo mundo, caloroso, gentil e nada mais. No começo, Muffin nem chamava a atenção dos alunos. Todos estavam ocupados discutindo a aparência de Fred e se preparando para a festa de Stephanie. Muffin estava sentada ao lado de Fred. 2 alunos novos sentaram-se juntos, mas não prestaram atenção um ao outro. Não era de surpreender que ninguém se lembrasse de Muffin. Ninguém sabia seu nome, embora os professores a abordassem. Um corpo pesado, pernas gordas, bochechas grossas e cabelos sem cor. Era assim que a nova garota parecia. Ela não incomodava ninguém, respondia às perguntas da professora e não falava com ninguém. O apelido de Muffin ficou com ela imediatamente. Ninguém lembrava que a garota incolor se chamava Heather. Ela não interessou a ninguém. Logo descobriu-se que Heather tinha uma respiração desagradável. Quando ela estava ansiosa ou com pressa, ela começou a respirar de forma não natural. A menina colocou um tubo na boca durante o ataque, recuperando o fôlego. Isso a deixou enjoada. Ela foi chamada de Muffin por causa de seu corpo solto e rosto rechonchudo. No começo, todos eram indiferentes a ela. Seus colegas simplesmente não a notaram. A situação piorou quando ficou claro que Fred simpatizava com Heather. Não, ele não estava apaixonado por ela. Era impossível se apaixonar por uma criatura solta e incolor com hálito desagradável. Mas ele a tratou bem. A garota poderia facilmente compartilhar seu material escolar se Fred não ouvisse a tarefa. Alguns tópicos que Heather não entendia, Fred poderia explicar a ela. Não era amizade, mas as relações com seus colegas de trabalho eram boas. O início da rivalidade foi Sofia. Uma garota bonita da classe não perdoava uma garota comum pela atenção de um cara legal. Um dia, Sophie ofereceu Fred para sentar ao lado dela na aula, mas o rapaz recusou. Ele educadamente respondeu que havia combinado com Heather um projeto conjunto. A beleza abrigava o mal. Daquele momento em diante, Heather não era mais apenas uma garota comum. Ela se tornou a verdadeira inimiga da rainha da classe. Você não pode dizer que Sophie estava perdidamente apaixonada por Fred, mas o cara amigável acabou inacessível para ela. Ele não estava sob o feitiço da beleza. Ele se comunicou com Sofia da mesma forma que conversou com Stephanie, Anna, Emma e até Muffin. Um dia ocorreu a primeira situação desagradável. Naquele dia, Sophie estava de bom humor. Ela estava vestindo um suéter vermelho brilhante e jeans azul. Essas roupas combinavam muito com a garota. A Bella estava de bom humor. Nesse dia, ela estava com vontade de fazer piadas sobre Heather.
O que foi? Disse Sofia e cutucou a mochila de Heather com um dedo delicado. A garota olhou timidamente para a rainha da classe. Ela não entendia o que a beleza zangada queria dela. Sofia cutucou a mochila com a unha. É lama, disse ela tocando e rindo. Os outros caras estavam rindo também. Não há sujeira, disse Heather calmamente. Lá vai, lama, é como massa. Sofia continuou se divertindo. Seus belos olhos brilhavam. O riso estava tocando. Nesse ponto, ela estava mais bonita do que o normal. Massa de pão. Steve riu com raiva. Todos gostaram tanto da brincadeira que as gargalhadas encheram a plateia. Heather ficou preocupada e começou a respirar profundamente. Ela estava deprimida e magoada. Fred não riu com todos, mas não defendeu a garota. Quando Heather começou a sufocar, Sofia começou a imitá-la. Ela mostrou a língua e também começou a respirar alto. Os caras começaram a rir ainda mais. Massa de muffin, disse Steve. Os outros caras começaram a gritar essa frase também. Fred ficou um pouco confuso. Ele estava muito desconfortável com a situação. Fred se sentiu péssimo por Brad, mas não conseguiu enfrentar toda a classe. Ele pensou que deveria ter apoiado a pobre menina, mas não sabia como ajudá-la. Fred estava espalhado pelos livros em sua mesa. A menina melhorou. Logo a aula começou. Fred não conseguia se concentrar na tarefa. Ele pensou que Heather estava com raiva dele. Ela provavelmente nunca mais vai falar comigo, pensou o cara. Ele não sabia se era bom ou ruim. Às vezes ele se arrependia de ter ficado tão perto de Muffin. Fazer amizade com uma garota rejeitada o roubou de muitas alegrias, mas ele não podia parar de falar com ela. De alguma forma, ela tocou seu coração. Muffin era muito diferente das outras garotas daquela idade. Ele foi gentil e compreensivo. Ela o fazia se sentir confortável. Como os outros meninos da escola, Fred gostava muito de Sofia, mas algo em Heather a tornava sensível e o fazia querer cuidar dela. Ele não queria cuidar de Sofia. Fred sentou a aula inteira e não olhou para Heather, mas no final do estudo, ele sentiu a mão dela tocar seu cotovelo. Fred, perdi meu lápis. Pode me dar o seu? Heather sussurrou. Uma onda de alívio tomou conta de Fred. Ele estava feliz que a garota estivesse encontrado um motivo para falar com ele. Ele alegremente deu a ela um lápis e cruzou os olhos. Heather estava sorrindo. Ele queria tanto para fazer algo de bom para ela e logo teve a oportunidade de fazer algo de bom por ela. Infelizmente, as boas intenções não deram em nada. Houve muita conversa na aula sobre a festa de Stephanie. Uma colega de classe estava reunindo convidados em sua casa para o fim de semana. Seus pais deixaram a cidade e deixaram a filha ligar para as amigas. Stephanie deu a todos um cartão de convite brilhante. Muffin e Fred também foram convidados. Heather estava segurando um cartão colorido. Fred ouviu a garota suspirar. Você quer ir? Ele perguntou ao vizinho com um sorriso. Não, claro, disse Heather tristemente. Por quê? Disse Fred. Em sua cabeça, ele se repreendeu por perguntar. Ele entendeu que a garota gentil e tímida com sua aparência não deveria ter vindo para a festa. Lá iam Sofia, Emma e Anna. Estes são tubarões reais que podem ferir a vulnerável Heather. Ao mesmo tempo, Fred entendia o quanto ela devia querer se divertir. Afinal, isso nunca aconteceu em sua vida. Talvez ela quisesse usar um vestido bonito e se divertir com os amigos. Ela simplesmente não tinha bons amigos, e ela merecia diversão e alguns amigos. Venha comigo, Fred pediu à garota, olhando-a nos olhos. As bochechas de Heather estavam cobertas de rubor. Ela olhou para o menino com grandes olhos incolores com admiração e esperança. Naquele momento, ela estava quase bonita, mas depois de um segundo, a esperança em seus olhos desapareceu.
A garota mentalmente voltou à realidade. Obrigada, Fred. Não vou, disse Heather fingindo ler. O menino sentiu um forte desejo de fazer a menina feliz. Ele pensou que se Heather viesse à festa, os rapazes veriam suas qualidades. Eles apreciariam sua bondade e sinceridade. Ele está determinado a ajudar Heather. Você vem comigo, e está fora de questão, disse Fred com firmeza e então acrescentou. Eu quero que você use o vestido mais bonito. Você tem um? Sim, na verdade tenho dois, disse Heather com um sorriso feliz. Às vezes ela era convidada para as festas, mas quando ela recusou, ninguém insistiu ou a convenceu. Naquele dia, a casa de Sophie Adams estava cheia de jovens convidados. Música alta estava tocando. Sofia veio com um vestido verde brilhante. Estava brilhando muito em seus olhos esmeralda. A figura da menina era ótima. Os caras olhavam para suas formas com luxúria, mas ela não prestou atenção a ninguém. Sofia tinha um plano claro para se aproximar de Fred. Ela tinha certeza de que o obstáculo para o amor deles era Heather. Ele passava muito tempo com a garota feia e lamentável de uma escola lamentável. Simplesmente não havia como se comunicar com Fred sem ela na aula. Hoje é uma grande chance porque não vai ter Muffin feia ao lado dele, pensou Sofia. Ela estava linda hoje. Sofia tinha certeza de que Fred viria. Ele estava um pouco atrasado. Os caras estavam todos reunidos e fazendo muito barulho. Sofia olhou para a porta. Ela estava esperando por Fred. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Em meio à diversão, Fred entrou na casa. Ele estava vestindo um terno que lhe caía muito bem. Ele estava segurando a mão de Heather. Todos os caras olharam para este estranho casal com surpresa. A Muffin parecia estranha. O vestido era lindo, mas não muito bom para uma garota total. A maquiagem não era dela. Seu cabelo era arrumado e atraente, mas incolor. Heather sorriu afavelmente. Seu sorriso era tímido. Stephanie ficou surpresa, mas convidou os convidados a se juntarem ao negócio. A primeira meia hora foi boa. Todos continuaram a fazer seus negócios. A princípio, ninguém notou que a turma da rainha de Sophie estava de mau humor. Fred nunca saiu do seu lado, servindo-lhe bebidas e sanduíches. Ele até tentou envolver uma garota tímida na conversa. Era hora de dançar. Fred ia convidar Heather, mas Sophie estava habilmente à frente dele. Ela foi até o cara e o convidou para dançar. Heather assentiu timidamente. Toda a dança, Sofia se aconchegou no menino. Ele gostava dela. Ele só não queria se tornar um tímido admirador da comitiva da reconhecida rainha. Fred observou mentalmente como Sophie estava linda hoje. Ela estava tão tentadoramente aconchegada nele. Ele não percebeu que a dança acabou e a próxima música começou. Na segunda música lenta, ele também dançou com a bela Sofia. No final da segunda dança, ele pensou que não queria voltar para Heather. Ele até se arrependeu de levá-la com ele em tal dia. Ela o impedia de se divertir com sua presença. Ele poderia dançar e se divertir com a bela Sofia. Em vez disso, ele teve que cuidar de Heather. Fred pediu desculpas a Sofia e foi até Heather. Steve se aproximou da beleza. Ele estava apaixonado por Sofia há muito tempo, mas ressentida, Sophie empurrou o cara para longe. Você não vê que o seu Fred está preso a Muffin? Ele não quer você, ele disse a Sofia. Essa era a humilhação que a garota não suportava. Sofia pulou para Heather e puxou seu braço, gritando: Por que você veio a essa festa? Você não era esperada aqui. Você é uma criatura feia e estúpida. Todos os caras começaram a olhar para o que aconteceria a seguir. Heather olhou para a beleza furiosa. Sofia continuou: Você está arruinando a vida de todo mundo. Pessoas assustadoras como você deveriam ficar em casa e não ir a festas legais. Heather ficou pasma. Ela começou a respirar profundamente. Fred ajudou a tomar a medicação para ajudá-la a viver. Ele deu a ela o tubo. Todos os caras estavam olhando para ele. Ele não sabia o que fazer.
Ele não podia responder a Sofia rudemente. Ele não queria mais cuidar de Heather. Ela estava realmente em seu caminho. Ela era uma estranha na festa, mas Fred não estava bravo consigo mesmo por trazer uma garota com ele. Ele estava zangado com ela. Ela estava respirando tão severamente. A feiura dela não salvou nem um lindo vestido. A respiração de Heather voltou ao normal. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Heather se levantou, olhou para todos com seus olhos incolores e disse baixinho: "Vocês são todos pessoas más e cruéis aqui. Eu vim aqui apenas por causa de Fred. Ele é o único homem bom e nobre entre vocês. Vou embora e ele vai embora comigo. Estou feliz em sua escola porque conheci este cara. Ele não é como você. Quando nos formarmos, estaremos casados e teremos muitos filhos lindos, inteligentes e gentis." A princípio, eles a ouviram em silêncio, mas no final de seu discurso, houve risos. Sofia explodiu. Sua risada era alta e contagiante. Então Steve, Stephanie e os outros caras começaram a rir. Fred ficou em silêncio. Os caras não estavam apenas rindo de Heather. Eles também o estavam provocando. Eles zombaram dele por causa de Muffin. Fred pulou e gritou para Heather: calha a boca agora. Você é uma criatura estúpida e nojenta. Calha a boca. Eu só trouxe você aqui porque senti pena de você. Olhe para você. Você é feia e estúpida." Heather ficou em silêncio com medo. Então sua respiração tornou-se irregular novamente. Ela estava se ajudando a respirar a droga, mas não estava mais ajudando. A menina começou a sufocar. No começo, todos riram de sua situação. A falta de ar de uma garota gorda parecia engraçada. Alguém até imitou. Emma foi a primeira a perceber que Heather estava muito doente. Ela chamou a ambulância. Uma emergência veio rapidamente, mas a garota já estava inconsciente. Heather foi levada para o hospital. Ninguém sabia o que aconteceu a seguir com Heather. No dia seguinte, ela não foi à escola. Ela não ia mais à escola com os rapazes. Ninguém mais falava em Muffin. Virou tabu. Todos os caras entenderam que estavam envolvidos em algo terrível. Os anos se passaram e todos lentamente se esqueceram da garota incolor. Fred e Sofia se tornaram um casal. Após a formatura, eles se casaram. Sofia era uma garota exigente e seu jovem marido não tinha dinheiro suficiente para seus desejos. Ela constantemente falava sobre ele encontrar um emprego. A relação entre o casal nem sempre foi perfeita. A jovem esposa era escandalosa e caprichosa. Logo, Sofia voltou para casa com olhos flamejantes. A prestigiosa empresa estava recrutando jovens funcionários. Sofia forçou Fred a enviar seu currículo. A moça também enviou seu currículo. Trabalhar em uma empresa de prestígio era muito bem pago. Se ambos conseguissem um emprego no escritório desta organização, poderiam comprar uma casa imediatamente. Infelizmente, ninguém respondeu aos seus currículos. Sofia escreveu cartas para a organização, mas a empresa enviou uma recusa educada. Depois de um mês, uma garota persistente ainda conseguiu uma reunião com a chefe da empresa. Sofia estava convencida de que ela e Fred eram profissionais qualificados. Ela acreditava que funcionários comuns os estavam recusando por engano. Na entrevista, Sofia e Fred ficaram juntos. A organização estava localizada em um belo edifício com reformas modernas. Os dois foram levados para um luxuoso escritório no topo. Uma bela jovem, em um traje elegante, ofereceu a Fred e Sofia um gesto para que se sentassem. Algo sutilmente familiar estava em seu rosto. "Meu nome é Heather Donnelly. Estou ouvindo você", disse a senhora. Esse nome também parecia familiar para o casal. Sofia imediatamente apresentou os documentos e começou a contar à diretora da empresa sobre suas capacidades. Ela falou por ela e pelo marido. Fred ficou em silêncio. Sofia falou muito. Heather Donnelly ouviu-a atentamente. "Por que você está tão calado?", disse a senhora Fred com um sorriso. Com aquele sorriso, ela virou tudo nele de cabeça para baixo.
Ele a reconheceu. Ele reconheceu Muffin. Mas como ela mudou? Ela se tornou sutil, graciosa. Era uma mudança impossível para ela. O rosto era dela, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Ela tinha uma aparência adorável, com expressivos olhos azuis. Seu cabelo era loiro em um pacote afiado. Fred estava lutando para respirar. Heather Donnelly perguntou ansiosamente: Você está bem, Sr. Crane? Você está tendo problemas para respirar? Devo chamar nosso médico? Fred balançou a cabeça negativamente. Sua respiração ainda estava pesada. Sofia ficou descontente com o fato de seu marido parecer tão ridículo naquela época. Eu tinha um remédio para asma há anos, mas não preciso mais. Então, se for difícil para você, posso ligar para o nosso médico. Infelizmente, não tenho nenhum remédio comigo, continuou a gerente. Fred recusou ajuda. Ele estava perturbado. Ele se lembrava de tudo. Ele se lembrou da ingênua e feia Muffin. Ele se lembrou de como Sofia estava torturando. Ele se lembra de ter traído uma garota quieta e humilde. Heather, ele sussurrou. A esposa olhou para Fred com raiva. E naquele momento, ela também foi atingida. O rosto de Sofia ficou vermelho. Muffin, ela sussurrou. Heather sorriu com moderação. Sim, nós nos conhecemos. E agora, infelizmente, não precisamos de especialistas para o seu perfil. Nosso quadro de funcionários já está suficientemente dimensionado. Contratamos funcionários com qualificações mais altas. Mas você foi tão persistente. Só posso oferecer a você uma posição de pessoal de serviço. Mas acho que você vai recusar. Os olhos de Sofia brilharam de raiva. Claro, não vamos aceitar, ela rugiu. Ela era uma profissional qualificada. Heather ousou oferecer a ela o papel de empregada, faxineira ou lava-louças. Sofia pulou da cadeira e correu para a saída. Ela gesticulou para Fred. Antes de sair, Fred encontrou os olhos azuis claros de Heather. Seu olhar expressava pena. Não havia ressentimento passado ou raiva naquele olhar, mas não havia mais a confiança que Fred tinha nela há muitos anos atrás. Ela perdoou a traição. Fred sentiu um terrível remorso. O casal estava voltando para casa em um táxi. Sofia sibilou com raiva para o marido. Ela ficou furiosa porque uma ex-colega de classe havia feito isso com eles. Ela estava ainda mais brava por Muffin ter se tornado bem-sucedida e bonita. Ela até pensou que os sentimentos de Fred por Heather haviam sido despertados. E Fred andava em silêncio. Sua alma estava atormentada pelo remorso. Ele viu e se lembrou desses olhos azuis. Ele sabia que nunca mais os esqueceria. E Fred sabia que nunca mais seria capaz de olhar para sua esposa com amor.